Boa tarde a todos. Agradeço as palavras do nosso amigo Daltro. É sempre uma alegria a gente compartilhar junto esses momentos em que a gente reflete junto o Evangelho do Mestre Divino. Particularmente no sábado à tarde, que nos é uma energia tão familiar, tão amiga, a gente se sente à vontade e com aquela alegria no coração. Também queremos agradecer a todos os irmãos que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Também sintam-se abraçados e bem-vindos a essa família, alunos do bem. Então, na tarde de hoje, nós vamos refletir sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, Allan Kardec intitulou como Amar o Próximo como a Si Mesmo. Especificamente nesse capítulo nós vamos nos atentar, vamos nos fixar numa parábola, né, que tem vários nomes, que a gente, dependendo das traduções pelas quais nos chegam, né, aos dias atuais. Jesus falava por parábolas, e como o próprio Espírito de Verdade colocou a Kardec, porque ele se utilizava da linguagem e dos fatos do dia a dia, adequado à realidade do povo que escutava. Então, esse mecanismo pedagógico tão profundo e que por nós ainda é incompreendido, as parábolas ainda nos são, digamos, um segredo a ser desvendado ou realmente compreendido. Não naquele olhar superficial, mas num olhar mais profundo. Nesse capítulo, Allan Kardec inicia como o maior mandamento, então item 1. E ele coloca uma primeira passagem de Mateus, em que os fariseus e os saduceus questionam Jesus sobre o maior mandamento, né? E ele coloca que o maior mandamento é amar, né, ao próximo como a vós mesmos. Então essa foi uma afirmativa de Jesus. Ama o próximo como a si mesmo, né? Ele complementa com a seguinte afirmação: mas de que forma então eu amo o próximo? Amar ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e todos os profetas. Ou seja, aí está compreendido toda a Torá, toda a lei antiga, mosaica. E todos os profetas, ou seja, todos aqueles mensageiros que vieram antes de Jesus, falaram a mesma coisa. Ele resumiu: olha, tem um monte de coisa escrita, mas diz o seguinte: ama o próximo como a si mesmo. É isso que está escrito. De que forma eu faço isso? Fazei aos homens, né, tudo o que quereis que façam. É simples. Quer amar o próximo? Trata ele como gostaria de ser tratado. Talvez se nós colocássemos isso na Constituição brasileira ou nos países, resolveria uma série de problemas. Acho que pelo menos papel economizaria, né? Porque não precisava escrever um monte de coisa. Faz ao próximo o que gostaria que fizesse com você. Essa é a lei maior. E aí ele complementa. Como que não ficasse claro, como que houvesse dúvidas de como eu amo o próximo, ele vem e conta a parábola. Jesus sempre utilizava esse mecanismo pedagógico. Ele fazia uma afirmação, esclarecia e muitas vezes com um questionamento terminava com a parábola. E essa parábola é denominada a parábola do credor incompassivo ou a parábola dos credores e devedores. Por que tem essa série de títulos? Até para nós entendermos que as parábolas originais de Jesus não tinham títulos. Esses títulos foram acrescentados pelas traduções. Então a primeira tradução, um grego koiné, que é um grego popular, uma linguagem coloquial, comum, sequer existia separações gráficas, ou seja, as palavras são emendadas.
Então começa uma palavra atrás da outra, uma frase atrás da outra, sem vírgula, ponto, parágrafo. Ou seja, você lê e pega o contexto, né? Até porque as traduções, as tradições da época eram tradições orais, não se escrevia muitas coisas. Jesus não deixou nada escrito. E muitas das mensagens passadas eram através de orações de uma espécie de cânticos. Se cantava e ali se passavam as informações. Então, esse tipo de compilação pela qual nós estamos acostumados agora vem através das linguagens modernas, das línguas modernas. E essa parábola conta mais ou menos o seguinte: o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta de seus seguidores e, tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como ele não tinha os meios de lhe restituir, de pagar, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que tinha para satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-se-lhes aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência e piedade de mim, que eu lhe restituirei todo o total. Então o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e redimiu-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um dos seus companheiros, que lhe devia uma quantia de 100 denários, tomou-o pela garganta, quase sufocando, e dizendo-lhe: restituí o que me deves. E seu companheiro, lançando-lhe aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: tenha um pouco de piedade e paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo, e indo, fê-lo colocar na prisão, para ficar nela até lhe restituir o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos. Foram informar ao seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo-o vir, lhe disse: mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devíeis. Por que me pedistes isso? Não seria preciso, pois, que tivesses piedade do vosso companheiro? Como tive piedade de vós? E um senhor encolerizado o entregou às mãos dos carrascos, até que lhe pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai que estás no céu vos tratará a cada um de vós que não perdoar, do fundo do coração, ao seu irmão, as faltas que lhe tiverem cometido. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35, desculpe. Então aqui nós temos uma parábola, uma história curta, como sempre, que fala então de uma dívida. Na verdade, de duas dívidas. Certo? Só para nós entendermos um pouco, porque fala em termos da época de Jesus, de quantias monetárias que para nós não fazem muito sentido. Então, primeiramente, o primeiro homem tinha uma dívida de quanto? De 100.000 talentos. 100.000 talentos. Então, um talento é mais ou menos uma quantia equivalente a 20 quilos de prata. Isso tem variações, porque na época do jugo romano, as diversas províncias utilizavam padrões de talentos diferentes. Podia pesar 25 quilos, 26, 20 quilos, em torno disso aí. O fato é que essa é uma quantia absurdamente elevada. Possivelmente uma quantia muito superior que um indivíduo ganharia a vida inteira de trabalho. Claro, é muito difícil calcular em moeda
atual, mas isso seria algo em torno de 100 milhões de reais atualmente. Uma quantia exorbitante, muito alta. Obviamente, aquele servidor não teria nenhuma condições de pagar naquela encarnação. Acho que ia precisar de umas 2, 3, né? Para pagar aquela dívida. Mas o que ele pede ao Senhor? Ele pede ao Senhor paciência. Né? Ele pede paciência para pagar a dívida. Não, eu quero pagar. Eu quero pagar a dívida. Né? Me dá um tempo que eu pago. Obviamente que eu não ia conseguir. Né? Dá um tempinho, dá um mês que eu vou conseguir pagar 100 milhões de reais. É impossível. Né? Então, veja bem, ele pede algo que realmente o Senhor sabia que ele não conseguiria. Mas ele pede benevolência. Ele se prostrou, ele teve a humildade e pediu algo ao seu Senhor. Né? Então, aqui nesse primeiro momento, nós estamos entendendo que esse rei, esse Senhor é Deus. Esse Senhor é Deus. Agora eu pergunto para vocês, Deus é o Criador do universo infinito. E infinitos são os seus bens. Como eu vou pagar algo para alguém que tem tudo? Interessante. Como é que eu pago o Criador? Deus. Vocês acham que Deus quer algo de nós? Interessante isso. Porque Deus não espera nada de nós. Deus não espera que nós não lhe paguemos nada. Nós não devemos nada a Ele. Porque Ele nos ama infinitamente. Então a nossa dívida com Deus é impagável, como a desse servidor. E quando esse servidor pediu tempo, o rei não falou, não, eu vou te dar então umas 3 encarnações, tu me paga. Não falou nada disso. Vai, você não me deve nada. Essa é a atitude do Pai. Porque nós não temos condições de pagar o que devemos. Ou a reencarnarmos, vem um boleto junto, né? Ou um Pix lá, aquele códigozinho para pagar. Agora vem Pix, né? Ó, tu encarnou, tem um corpo novinho, ó, 0 quilômetro. Vem o Pix junto, vai pagar aí, né? Em prestações, tu tem 80, 90 anos para pagar. Não vem. A oportunidade reencarnatória é única. Algo que nós não conseguimos quantificar. E quando esse Senhor age com indulgência e benevolência, demonstra que Deus sempre nos perdoa. Porque se Deus fosse cobrar, nós não conseguiríamos pagar. Se Deus cobrássemos as nossas dívidas, as nossas faltas, são impagáveis. Porque hoje nós estamos nessa reencarnação com o esquecimento, a dádiva do esquecimento pretérito do passado. E se eu em outra encarnação abreviei a vida do irmão? Quantos de nós já fizemos isso? E se eu tirei a vida do irmão, uma oportunidade reencarnatória, me perguntem, como é que eu dou a vida de novo? Eu não tenho essa capacidade. E se Deus, a sua lei fosse de talhão, nós não teríamos reencarnações para pagar as dívidas. Ia ter que desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, assassinado. Quantas vezes? E é assim que funciona? Não. Então, a benevolência divina é infinita. E ela sempre nos perdoa. E aqui vem a maravilha da lei de amor. Toda vez que eu vou pagar algo ao Criador, toda vez que eu recebo algo de Deus, não é a Ele que eu devolvo, mas sim as suas criaturas.
É isso que Ele espera de nós. Ele espera de nós que a gente ame o próximo como a si mesmo. E faça ao meu irmão o que gostaria que fizesse comigo. É assim que eu retribuo as dádivas infinitas que eu recebo. É dessa forma que eu devo agir diante da lei de amor. E ao sair dali, aquele servidor, aqui nesse servidor somos nós. O que ele encontra? Ele encontra alguém que ele devia. Né? E esse irmão devia o quê? 100 denários, né? Em torno de 100 denários. Então o denário era mais ou menos uma medida que se utilizava por um dia de trabalho. Daí vem o denário, né? Um dia de trabalho, mais ou menos em torno disso aí. Né? Então é um dia de trabalho, é um denário. Ele devia, então, vamos botar aí, 100 dias, uns 3, 4 meses de trabalho. Olha, algo até que, né? Dá para dar um prazinho aí, né? A gente consegue fazer em módicas prestações, né? E resolve esse problema. Não é uma dívida impagável. Então, aqui já começa um grande ensinamento dessa parábola. Comparando a dívida daquele servidor, que somos nós, com o irmão, era uma dívida incomparável. Não tem como fazer esta comparação, até porque são medidas de padrão diferentes. Uma a gente está vendo um talento, outra está vendo um denário. É insignificante a dívida do irmão em relação à do primeiro servidor. É insignificante. E quando ele se depara com esse irmão, o que acontece? Ele cobra a dívida. Então, é feita uma cobrança. Aqui nós temos duas cobranças, nós temos duas dívidas, nós temos dois devedores. Mas nós temos duas posturas diferentes. Uma com benevolência, perdão, indulgência. A outra com egoísmo. Então, diante de uma dívida pequena, o segundo irmão é cobrado, não recebe indulgência e vai ao cárcere. Vai ser preso. Naquela época se utilizava muito isso. Ok? É um hábito do primeiro século, né, de Cristo, em que, diante de uma dívida, se prendia o sujeito, né, até os seus familiares pagarem a dívida. Você pode perguntar, o irmão está preso, vai pagar como? Né? Não, os seus familiares, então vai fazer lá uma vaquinha, reunir o dinheiro, né, vende alguma coisa, paga a dívida, solta o indivíduo, e o indivíduo, né, continua trabalhando. Na primeira dívida, que era impagável, o que ia acontecer com o irmão? Ele ia ser escravizado, está aqui na parábola, né? Iam vender tudo dele, literalmente vender tudo, porque separavam as famílias, vendiam a mulher para um lado, o filho para outro, né? Se vocês lerem as obras, os romances históricos de Emmanuel, vocês veem isso. Até no segundo livro dele, 50 anos depois, né? O próprio Públio Lentulus reencarnado foi vendido, a mulher foi vendida para outro lugar, o filho para outro. Era assim, né? Era uma atitude comum, tanto quanto com pessoas que eram espólios de guerra, prisioneiros de guerra, quanto devedores. Então, se vendiam. E todos os seus bens confiscados. Ou seja, a oportunidade reencarnatória, essa é a analogia que se faz, é perdida. Então, interessante esse ensinamento. Se eu vou aplicar a lei de Talião, eu não tenho como aproveitar essa oportunidade que se depara a mim pela reencarnação. Somente através da benevolência divina eu tenho uma oportunidade novamente. E aqui, este rei, que é Deus, espera que nós hajamos, que nós tenhamos a mesma atitude de benevolência frente aos nossos irmãos. Vamos refletir um pouco.
Qual é o tamanho da dívida do meu credor comparado ao que eu devo a Deus? Qual é o tamanho dos nossos débitos em relação uns aos outros? Não são nada. São ínfimos. E com que indulgência nós nos tratamos? Nós temos que nos lembrar muito aqui da questão 886 do Livro dos Espíritos, né, que pergunta mais ou menos assim: o que realmente é a caridade tal como nos trazia Jesus? Ou tal como nos dizia Jesus, né? Então benevolência para com todos, indulgência para com todos, desculpe, benevolência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha só, então a verdadeira caridade, tal como pretendia Jesus, ensinava Jesus, não é distribuir esmola para todo mundo, e isso realmente é necessário, extremamente necessário. Ainda mais nos dias atuais em que nós, como sociedade, como um processo expiatório coletivo, passamos por um momento de crise. Exatamente para exercitar o quê? O auxílio mútuo. É uma oportunidade bendita. Mas a verdadeira caridade, como entendida por Jesus, ela é o perdão, a indulgência e a benevolência. O mestre, já sabendo que talvez uma das atitudes, um dos sentimentos mais difíceis que nós devemos desenvolver seja o perdão das ofensas. E aqui Deus não espera obras maravilhosas. Deus não espera de nós feitos impressionantes. A parábola já nos coloca isso. Aquele irmão devia 10 mil talentos. E Jesus não fala assim, não, ele vai pagar os 10 mil talentos em 10 prestações, ou em 1000, em 1 milhão. Não. O que aquele senhor esperava? Ele esperava que ele perdoasse a dívida pequena de 100 denários do outro irmão. Era isso que ele esperava. Então ele coloca assim: ao se deparar com a brutalidade, a falta de benevolência e perdão, ele coloca mau servidor. Eu vos isentei de tudo o que me devias, porque me pedistes. Não seria preciso, pois, que tivesse piedade do vosso companheiro. Então essa é a nossa obra, meus irmãos. Deus não quer feitos estratosféricos, impressionantes. Jesus espera apenas que a gente tenha caridade com o próximo. Jesus espera apenas que eu faça ao próximo o que gostaria que fizesse comigo. Que eu fosse indulgente com as imperfeições alheias. Quando ele pede isso, ele não significa, olha, aquele teu inimigo, tu tem que ser frequentar a casa dele, abraçar, virar um irmão. Não, ele não pede isso. Ele seja indulgente. A indulgência é quebrar o elo do olho por olho, dente por dente. É não se vingar. É não odiar. É ter paciência. E nós só vamos aprender a exercitar as virtudes que Deus nos pede em situações conflituosas. Tá? Então agora nós vamos exercitar perdão. Nesse momento. Está todo mundo sentado, né, imbuídos de um sentimento elevado. Vai perdoar o quê? Talvez você perdoar, né, a falha do expositor. Tudo bem, aí até eu agradeço. Né? Mas vamos perdoar o quê? Nós vamos perdoar quando? Quando nós vamos ser ofendidos.
Nós vamos perdoar naquele momento que nós recebemos a contrariedade. É aquele momento. Nós vamos ter paciência no momento em que exige-se paciência. E, normalmente, no nosso lar consanguíneo, com as pessoas mais próximas, que mais se exercita as virtudes necessárias. Obviamente no dia a dia, mas naquele momento é o momento mais difícil. Então, meus irmãos, já caminhando para o nosso encerramento, Deus espera de nós pequenas atitudes, e muitas vezes diárias, muitas vezes na escola do dia a dia, na escola do trabalho, da família, do centro espírita, de todas as agremiações religiosas que frequentamos. É naquela escola que exercitamos a indulgência, a benevolência e o perdão das ofensas. E para consolidar nossos ensinamentos, nós vamos contar uma pequena história extraída do livro Estantes da Vida, muito interessante, a obra de Humberto de Campos, irmão X, e psicografia de Francisco Xavier. Então, a história tem o título de O Compromisso, que conta uma passagem da vida do irmão Alberto Nogueira. Então, o Alberto Nogueira, na encarnação anterior, aprontou de todas, aprontou todas que podia, em várias, Então, ele assassinou, roubou, passou outros para trás, muitas pessoas perderam as suas posses, caíram em desgraça. Então, ele foi colecionando uma série de débitos ao longo das diversas existências. E quando ele programava a sua reencarnação, se dando conta de tudo aquilo de débito perante a lei, se dando conta que a sua dívida era impagável, É aquele servidor que devia 100 mil talentos, e quantos de nós não somos assim? Quantos de nós não somos assim? Ele pede ao benfeitor que ele venha com a lepra para sofrer dores e entender o que é o sofrimento. Para que ele venha pobre, seja abandonado, para entender o que é o abandono, o que é as agruras da falta de propriedades. Que ele seja incompreendido e que, enfim, desencarne em plena loucura, perdendo as faculdades mentais. Então ele pediu: olha, vou pagar, nessa encarnação vou resolver a minha dívida. Vou pagar os 100 mil talentos. Manda tudo para mim que eu vou resolver. E o benfeitor, entendendo que aquela dívida cobrada a ouro por olho era impagável, coloca da seguinte maneira. Interessante. O benfeitor falando para o Flávio Modeira: o Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades em reequilíbrio e aprimoramento. Deus não quer atos maravilhosos. Ele quer uma vida simples, com tarefas naturais, cumpridas com amor, no dia a dia. Mas, diante de tamanhos débitos, ele vai vir com uma capacidade mediúnica muito elevada, para a qual
deverá desenvolver atividades de 8 horas semanais de mediunidade espírita. Então, o Flávio Nogueira ia vir com um compromisso, sim, de exercer a mediunidade com Jesus durante 30 anos. Isso não é um perdão da dívida? É um perdão da dívida. Olha, você encarna, serve a sua família, trabalha, vai lá na casa espírita, exerce isso com amor. Ok, então tá, então bem, vamos embora. Reencarnou o Flávio Nogueira para suas atividades. Quando a equipe com Humberto de Campos e os benfeitores procura este médium, que era um médium com habilidades elevadas, não encontra ele na casa espírita. Não encontra. Foi atrás, por um trabalho de desobsessão, não encontrou a família. E questionando, inquirindo os trabalhadores, não, ele faz tempo que não aparece. Faz tempo, deve estar na casa dele. Foram atrás dele, encontraram ele de pijama, lendo jornal, descansando. E aí, na leitura mental, o irmão começou a trabalhar, trabalhou uns 2, 3 anos, estava muito cansativo, ficou doente e abandonou o trabalho. Então, com essa pequena história, nós entendemos o tamanho dos nossos débitos, mas também a pequena parcela de compromissos que nós realmente temos que trabalhar, temos que cumprir. Nós temos que agir no dia a dia, nas pequenas coisas, nas tarefas comuns, com amor, com indulgência, com benevolência, amando um próximo como a si mesmo. E é isso que Jesus espera de nós. É isso que é a nossa dívida, é a nossa tarefa. Muito obrigado, irmãos.